Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, aos nossos amigos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar falando conosco através da palavra que será lida e que será ministrada nesta noite maravilhosa. Glória a Deus. Eu gostaria que você, aí aonde você está, pudesse abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo de número 20. Vamos ler alguns versos nesta noite maravilhosa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 até o verso 4. Depois, verso 14 e 15, depois, verso 21, verso 20, depois, verso 24 e finalizando com o verso de número 30. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1, diz assim a palavra: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande é a multidão que vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. E Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Verso 30. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que bom podermos estar em mais uma oportunidade no santuário de Deus, para nos alegrar diante do Senhor, para exaltar o nome de Deus, para glorificar a Ele, pois a palavra diz e nos afirma que o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem sido por demais benevolente para conosco, mesmo diante das dificuldades que passamos, mesmo diante até das incredulidades, da falta de fé. O Senhor tem sido por demais benevolente para conosco, nos abençoando e nos outorgando vitória e dizendo para nós que no meio da crise tem como sair vitorioso, é apenas confiar nele e adorá-lo. Glória a Deus. Então eu poderia dar um título para a ministração de hoje, poderia dar o seguinte título, diante da crise, louve a Deus e vença. Você pode repetir comigo? Diga forte: diante da crise. Mas é forte, diga: diante da crise, louve a Deus e vença. Mais uma vez, diante da crise, louve a Deus e vença. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma situação
né, de muito desconforto para um rei que tinha em seus exércitos nada mais, nada menos que aproximadamente 1.300.000 homens à sua disposição. 1.300.000 homens que estavam preparados para a guerra, preparados para guerrear. Mas a palavra de Deus nos fala que 3 nações se reuniram e eles tomaram uma decisão. E a decisão era de invadir Judá e acabar com a nação de Judá, com a nação de Jerusalém. Mas a palavra diz que estas nações são elas, Moabe, Amon e também os Edonitas, né? Para quem não sabe, Moabe e Amon, eles são descendentes de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e a palavra diz que as filhas de Ló tiveram 2 filhos. E Ló então teve esses descendentes. Já a nação de Edom, eles eram descendentes de Esaú. Mas aí, irmãos, quando a nação de Israel, a palavra diz, lá no livro de Gênesis, a palavra nos fala que quando Israel sai do Egito e vai em direção à terra prometida, a palavra diz que em algum determinado momento, eles chegaram nessas terras, as terras de Moabe, as terras de Amon, e eles foram impedidos de passar por dentro daquela terra. Então o Senhor disse, então olha, vocês podem desviar o caminho e sigam em frente, aleluia, então vocês não vão fazer mal nenhum a estas nações. E a palavra diz que eles saíram por outro caminho, não passaram por dentro dessas terras. Agora tu imagina, alguns anos depois, a palavra nos fala agora que Israel já de posse da terra prometida, Israel então já ali adorando o Senhor naquelas terras, a palavra diz que Josafá, após a morte de seu pai, salvo engano o rei Asa, a Bíblia diz que Josafá, após a morte de seu pai, ele assume o reinado, ele assume o trono daquela nação. A Bíblia diz que ele tinha cerca de 35 anos quando ele começa a reinar. Mas uma das coisas mais interessantes no texto que eu acho, dentre muitas coisas, eu vejo que Josafá, a palavra diz que Josafá, mesmo diante daquela crise, daquela dificuldade que a nação enfrentava, a Bíblia fala que Josafá, ele se propôs a servir e adorar ao Senhor. Glória a Deus por isso. A palavra diz que no 3º ano do seu reinado, ele conclama então alguns príncipes e alguns levitas, e ele dá uma ordem a esses levitas, a esses príncipes, para que eles pegassem o pergaminho, para que eles pegassem a lei de Deus e saíssem de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, apregoando a palavra, ensinando o povo, trazendo o povo novamente, aleluia, a espiritualidade, trazendo o povo novamente para adorar ao Senhor. Glória a Deus. E aí agora, irmãos, diante de uma dificuldade, diante de uma notícia, imagina, ele estava ali no palácio, talvez com todo o conforto, talvez a Bíblia não fala, mas eu acredito que eles estavam ali também adorando ao Senhor, e daqui a pouco chega alguém com a má notícia. Qual era a má notícia? É que as 3 nações, aleluia, 3 exércitos poderosos se reuniram e agora tomaram por decisão exterminar a nação de Israel, a nação de Judá. E aí quando o rei toma conhecimento desta situação, a palavra diz, irmãos, olha aqui no capítulo 20, e o verso de número 3, diz que Josafá teve medo. Imagina, aí talvez tu diga, pastor, voltando aqui um pouco, né, diante desta pandemia pela qual nós estamos passando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Muitas pessoas estão alheias ao que diz as nossas autoridades, quando se diz que agora nesse período, o período que nós estamos passando, existe um percentual de pessoas que podem estar vindo para a igreja. Existe um grande número de pessoas também que não vão poder estar vindo à casa do Senhor por conta de uma determinada situação, por conta talvez da idade mais avançada, por conta de alguma enfermidade que a pessoa esteja passando no momento e ele não pode vir à igreja. Aí tu imagina, muitas pessoas, quando chegou esta notícia que a doença se espalhou, estava se espalhando pelo mundo inteiro, muitas pessoas até morreram muito antes da doença chegar por conta do
do desespero, outras pessoas morreram diante da pandemia, diante da doença, não é verdade? E outras até, muito obrigado, pastora, e outras até estão perdendo a vida por conta do desespero, do medo, sem saber o que fazer. E aí tu olha aqui para a palavra, assim estava o rei Josafá. A palavra diz que ele sentiu medo, a palavra diz que ele sentiu medo, sentiu pavor. Agora tu imagina, a solução que ele encontra foi buscar ao Senhor. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz, irmãos, que ele conclama um jejum, e não era um jejum apenas para os membros da corte, não era um jejum apenas para os mais chegados, não era ainda um jejum e adoração e oração apenas para quem estava no palácio. Não, a palavra diz que ele conclama um jejum e oração para toda a nação de Judá e toda a nação de Jerusalém. E a palavra diz ainda que do maior ao menor, aleluia, eles se propuseram buscar ao Senhor, eles se propuseram adorar a Deus, eles se voltaram para o Senhor. Imagina, não era só o senhor de idade, não era só a pessoa, o jovem ou adolescente, não eram só as mulheres, não eram só as crianças, as crianças de 10 anos, não, mas até acredito que os bebês, as crianças de colo, também estavam nesse processo de buscar a Deus. Então, diante da luta, diante da dificuldade, neste trecho nós aprendemos que vale a pena louvar ao Senhor, vale a pena confiar em Deus, vale a pena acreditar naquilo que Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aqui para a palavra, no verso de número 4, diz assim, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, aleluia, veio de todas as cidades pessoas para buscar a Deus. Aí tu imagina, mesmo diante dessas lutas que nós estamos passando, mesmo diante dessa dificuldade que o povo brasileiro, que o mundo inteiro passa, vale a pena confiar em Deus, aleluia. Então eu quero te dar 4 atitudes maravilhosas, 4 atitudes que foram tomadas por este homem de Deus para alcançar uma vitória, para alcançar o êxito diante de uma crise, diante de uma dificuldade. Como nós falamos alguns dias atrás, as pessoas dizem assim, olha, não está tendo emprego, porque muitas empresas estão quebrando, estão fechando, não está tendo emprego, e aquela pessoa que está desempregada, ela é então levada a acreditar que não deve procurar emprego, porque alguém disse que não tem. Mas eu quero te dizer nesta noite, diante da crise, diante da luta, louve a Deus e saia vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, durante esses tempos, não é difícil entender que também o diabo, quando a igreja se levanta para adorar, quando a igreja se levanta para buscar a Deus, quando a igreja se levanta com o propósito de resgatar vidas para o reino de Deus, não é difícil também observar que o diabo, por outro lado, se levanta para tentar impedir, aleluia, a trajetória da igreja, para tentar impedir com que a igreja siga avante, para tentar impedir com que a igreja alcance o seu objetivo. Mas quando nós olhamos aqui para esta palavra, não foi necessário um rei, não foi necessário aquela nação pegar armas, não foi necessário aquela nação pegar alguns objetos para ir à luta, mas a palavra diz que somente pelo louvor, somente pela adoração, eles alcançaram a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira situação que nós encontramos na palavra, aleluia, a primeira atitude do rei Josafá foi reconhecer a sua situação. Olha que coisa interessante, ele orando ao Senhor, aqui a partir do verso de número 6, você vai encontrar que ele faz uma extensa oração a Deus, e na sua oração, uma das suas palavras foi dizer, Senhor, nós não sabemos como agir, nós não sabemos como fazer, mas a nossa confiança, ela está no Senhor. Amém? Você crê no Senhor? A sua confiança está no Senhor? Então diga glória a Deus. Então Josafá diz, olha Senhor, nós não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, mas a nossa confiança, ela está em Ti. Mas uma das coisas interessantes que eu vejo na oração deste homem de Deus,
foi que ele começa então a falar, não a fazer Deus lembrar, porque Deus não esquece, não é? Mas ele dizia para Deus: olha, Senhor, nós temos promessas do Senhor, nós fomos escolhidos pelo Senhor, não é? E nós estamos aqui na terra, e eu estou lembrando agora, Senhor, que diante da dificuldade que nós íamos no deserto, quando nós chegamos por essas cidades aqui, Senhor, o Senhor nos ordenou para não passar, para não destruir esses irmãos, mas acontece que eles se levantaram contra nós, eles se levantaram contra o rebanho, eles se levantaram contra a nossa nação, e eles estão prontos para nos destruir, e nós estamos aqui, Senhor, sem saber o que fazer. Agora olha que coisa interessante, como já falei antes, no início da ministração, este rei, ele tinha aproximadamente 1.300.000 homens à sua disposição, homens preparados para a guerra, mas ele teme. E aí eu comecei a fazer algumas analogias, comecei a fazer algumas coisinhas aqui, pensar em alguma situação, e aí para ilustrar a ministração melhor para você, eu vou te dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que a nação de Israel, a nação de Judá, fosse o Parque São José inteiro. Preste bem atenção, me entenda por favor. Vamos imaginar que a nação de Judá fosse o Parque São José inteiro, e as nações que se levantaram contra Judá fossem os demais bairros de Fortaleza. Fortaleza hoje tem 121 bairros, tirando o Parque São José ficam 120. Imagina, 120 bairros, a população desses bairros, vindo em direção ao Parque São José para acabar com todo mundo. Eu te pergunto, você ainda estaria aqui? Cadê os irmãos? Você ainda ficaria no Parque São José? Para onde você correria? Tal era a situação daquele homem. 3 nações poderosas, não é? Vinham em direção a ele para destruir. Ele disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nós confiamos em Ti. E ele começa a conversar, ele começa a dialogar com Deus. E aí, irmãos, diante daquele diálogo, diante daquele quebrantamento espiritual, o quanto é interessante, o quanto é maravilhoso nós termos uma vida quebrantada diante de Deus. A Bíblia diz que no meio daquele jejum, no meio daquela adoração a Deus, a palavra diz, que, aqui no verso 14, que Deus levanta um profeta, o Espírito Santo vem, aleluia, no meio daquela congregação, no meio daquela reunião, no meio daquele ajuntamento de pessoas. A palavra diz que Deus levanta um profeta chamado Jaziel, e a Bíblia diz que ele abre os seus lábios e começa a profetizar, e uma das coisas que ele diz assim: olha, não tenhas medo por conta desta multidão que vem em nossa direção, porque a peleja não é de vocês, a peleja não é minha, a peleja não é tua, mas a peleja é do Senhor. Glória a Deus. Então vocês não devem temer esta multidão, porque o Senhor está conosco, aleluia. Diante da luta, meu irmão, não tema a dificuldade, não tema a crise, aleluia, seja vitorioso, porque o Senhor está contigo, glória a Deus. Então muitas das vezes nós pensamos que Deus não nos ouve, pensamos que Deus está alheio às nossas situações. Não, querido, tudo está diante dos olhos do Senhor, aleluia. Então toda crise muitas das vezes nos leva a murmurar. Muitos crentes diante da crise murmuram, outros começam a reclamar da situação, outros deixam até de vir à igreja, outros abandonam os seus afazeres eclesiásticos, né? Seus afazeres no departamento, seus afazeres na célula, no grupo, eles abandonam. Mas aqueles que permanecem, aleluia, eu repito, mesmo diante da luta e da dificuldade, vai sair vitorioso em o nome de Jesus, glória a Deus. Depois, a segunda atitude que Josafá teve, irmãos, foi trazer à memória as alianças e as promessas de Deus. Aqui a partir do verso de número 7 até o verso de número 13, salvo engano, Josafá começa a falar com Deus, ele começa a colocar diante de Deus
todas aquelas questões. E uma das coisas interessantes que eu acho, eu já vos falei e repito, Josafá, no 3º ano do seu reinado, a palavra diz que ele pega então alguns príncipes, alguns levitas e conclama esses homens, dá ordem a esses homens para que eles saiam nas cidades com o livro da lei, com a palavra, ensinando a todo o povo, ensinando a palavra a todo o povo, trazendo o povo novamente à adoração a Deus. E aí na sua oração, nessa atitude, Josafá então começa a falar com o Senhor e a dizer: Senhor, nós estamos diante de ti, Senhor, nós estamos procurando te servir com alegria. Imagina, irmãos, não é só porque somos fiéis ao Senhor, não é só porque vivemos uma vida íntegra diante de Deus, que estamos alheios à dificuldade, estamos alheios às adversidades. Não, a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, assim como Jesus disse, eu venci. Então, por certo, se Cristo venceu, nós também somos vitoriosos, pois a palavra diz que nós somos muito mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Uma terceira atitude que Josafá então ele toma, foi uma atitude de se colocar numa posição, uma posição certa, né, de ouvir o consolo de Deus, ouvir a palavra de Deus. Quando Deus então levanta, irmãos, aquele profeta, aleluia, para falar que a vitória estava garantida, Josafá então ele começa, ele vai adorar mais a Deus. Josafá então se debruça diante de Deus, Josafá então se joga na presença de Deus, pegando, aleluia, as orientações de como sair para vencer aquela batalha. E uma das orientações é que eles não deveriam pegar armas nenhuma, eles tinham que apenas levantar-se pela madrugada, se dirigir até o arraial. De que maneira, pastor? Adorando ao Senhor, louvando a Deus, somente isto. Eles não poderiam pegar armas, mas eles tinham que sair adorando ao Senhor. Então eles começavam a louvar a Deus. A Bíblia diz que pela manhã cedo, o rei reúne aqueles homens, reúne aquela comunidade, aquela nação, e diz assim: olha, agora nós vamos para a peleja, nós vamos em direção ao arraial, onde aqueles homens, aquelas nações estão, estão lá aguardando. Então nós vamos em direção a este arraial. E a Bíblia diz que eles saem e começam a louvar a Deus. E a Bíblia diz que o louvor era assim, que é: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles saíram louvando a Deus. E no meio a esses louvores, olha o que Deus faz. No meio a esses louvores, a palavra diz que o Senhor levanta uma grande confusão dentro daquele arraial. Que confusão, pastor? Eles começam a se observar, a se olhar entre si, olhando entre si. E a Bíblia diz que das 3 nações, 2 delas se levantam contra a outra e mata a terceira nação, mata todos aqueles soldados. E não eram poucos, eram muitos. Mata aqueles terceiros soldados. E o povo vinha louvando a Deus, o povo vinha adorando ao Senhor. E daqui a pouco, depois que esse primeiro e esse segundo exército extermina o terceiro exército, a Bíblia diz que eles se olham, se veem entre si, não se veem mais como amigos, e se veem como inimigos, e começam a lutar entre si. E a Bíblia diz que eles se matam. Aleluia. E daqui a pouco você observa que o povo vinha adorando, e quando eles chegaram, na coluna, no monte, que eles olham para o arraial, a Bíblia diz que não tinha nenhum vivo. Olha aqui no verso 24: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Eles procuram ver a multidão, eram 3 nações, procuram ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Glória a Deus. Dá para dizer glória a Jesus? Não foi preciso pegar armas, somente louvando ao Senhor. A bênção foi tão grande, que era naquela época, era tradição, era um costume, quando se ia para a guerra, levava-se mantimento, até porque não ia apenas 10 pessoas, iam centenas, milhares de homens,
preparados para a guerra, e não era guerra de um dia, de uma semana, às vezes levava meses e anos, e eles levavam então muita comida, e a Bíblia diz, irmãos, aqui no verso, a palavra diz, que o povo chega no monte, olha para o deserto, e não vê mais nenhuma alma sobrevivente, nenhum homem em pé, todos mortos. A Bíblia diz que eles desceram e eles pegaram os despojos, pegaram as mercadorias, e não, olha, irmão, era tanta coisa que eles ficaram cerca de 4 dias pegando os despojos, animais, ouro, prata, roupas, 4 dias no arraial saqueando os despojos. E eles voltaram para Jerusalém. Então, nesta terceira situação, você vê que Josafá, aleluia, ele se coloca na posição de ouvir Deus falar. Muitas das vezes Deus fala conosco, Ele nos fala, e muitas das vezes não ouvimos a sua voz. Isso quer dizer que neste momento estamos insensíveis à voz do Senhor. Mas é interessante, é bom saber, e é bom cada crente, cada homem, cada mulher, cada servo, cada serva, ter uma vida, uma sensibilidade espiritual, aguçada. Eu acredito que se você cutucar alguém que está ao teu lado aí, um pouquinho, você pegar nele, ele vai sentir o toque, ele vai sentir que alguém tocou, não é? Mas levando isso para o nível espiritual, muitas das vezes Deus chega, fala com a pessoa, fala com o servo, toca nesse servo, mas ele está insensível à voz do Espírito Santo. Quando você olha aqui para Josafá, ele se coloca na posição de ouvir, imagina, de ouvir Deus falar, e Deus estava falando, e observando esse trecho, eu lembro-me de uma situação, que você volta um pouquinho aqui nessa mesma palavra, você volta um pouco, um rei antes de Josafá, a Bíblia diz que ele assume o reinado da nação de Jerusalém, da nação de Judá, ele assume o reinado, e a palavra diz que a nação chega para ele, salvo engano era Roboão, a nação chega para ele e diz assim: olha, tu és o nosso rei, o teu pai nos oprimiu, mas nós queríamos que você agisse diferente, faça diferente conosco. E ele olha para aquela nação e diz assim: olha, daqui a 3 dias eu vou dar a resposta para você, daqui a 3 dias vocês retornam. E a Bíblia diz que o povo foi embora. Então, nesse período de 3 dias, ele busca conselho com os anciãos, os idosos. E aí, os idosos dão conselho para ele: majestade, você vai fazer assim, alivia mais a carga e tal, orienta aquele rei bem direitinho. Mas ele não gostou da orientação. Aí a palavra diz que ele vai ter com os jovens da sua época, os jovens da sua convivência. Ele começa a conversar com aqueles jovens e pede a orientação: me diga o que vocês fariam. E aqueles jovens disseram o seguinte: não, você tem que massacrar o povo. Se o teu pai fazia assim, tu tem que fazer agora 2, 3 vezes mais, tem que massacrar o povo. E aí, irmãos, 3 dias depois, quando o povo veio para saber a boa notícia, não foi diferente. Aquele rei ele fez exatamente o que os jovens propuseram para ele fazer, e a Bíblia diz que ele massacrou aquele povo, e aí, olhando para aqui para o trecho, olhando para a palavra, é muito bom quando nós atentamos para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes o Senhor fala conosco, com a voz, com revelações, através de um louvor, através de uma palavra lida, através de uma palavra ministrada. O Senhor fala conosco, usando até uma criança, uma atitude de uma criança. Eu lembro-me que um determinado dia o nosso pastor, ele já falou isso aqui várias vezes, ele estava sentado aqui em uma das cadeiras aqui no púlpito, e daqui a pouco ele dizia assim o seguinte: Senhor, eu preciso de um abraço, Senhor, eu preciso de um abraço, Senhor, me abraça. Ele começava a pensar nisso: Senhor, eu preciso de um abraço, eu quero ser abraçado nesta noite. E aí, enquanto ele pensava assim, veio alguém, uma criança, se aproximou dele e deu um abraço bem apertado. Então Deus estava ali. É bom quando nós ouvimos a voz do Senhor, glória a Deus. Uma outra atitude do rei Josafá foi adorar e a obedecer ao Senhor. Olha aí,
não basta apenas, irmãos, que nós venhamos a confiar em Deus, né? Não basta apenas isso, é preciso nós ter uma atitude, e ter aquela atitude de fé, atitude de vencedor. Imagina, eu acredito, não sei, mas eu acredito que algumas pessoas talvez, lá no meio daquela nação, talvez até se levantaram contra aquela atitude. Como é que se vai para uma guerra só louvando a Deus? Como é que se vai enfrentar um exército perigoso somente cantando? Não tem lógica. Mas Josafá, aleluia, preferiu acreditar no que o Senhor tinha dito, confiar e obedecer o que o Senhor tinha falado. O Senhor tinha dito: olha, vocês apenas vão ter que adorar, vocês vão ter apenas que louvar ao Senhor, vocês não vão pegar armas, porque essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Glória a Deus. Então é interessante a gente buscar ao Senhor. Olha, na crise, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade como doença, dificuldade como o desemprego, batalhas no meio da tua família, batalha diante do teu grupo de célula, do teu grupo familiar, do teu grupo GK. Mas eu queria que você entendesse 3 coisas. Primeiro, aleluia, entenda que o inimigo não tem poder para decidir sobre o teu futuro, para decidir sobre a tua vida, aleluia, porque a tua vida, a decisão dela está nas mãos do Senhor. Segundo, creia que nem toda crise é sinal de fracasso, creia que nem toda crise é porque está no caminho errado. Não. Aleluia, Josafá estava fazendo, irmãos, tudo certo, estava adorando ao Senhor, estava buscando ao Senhor, estava trazendo o povo para adorar a Deus, mas passou por essa dificuldade. Em terceiro, aleluia, diante das adversidades, aleluia, Deus permite que nós venhamos a passar por elas. Sabe por quê? É para que Ele possa glorificar o seu nome em nossas vidas, no meio da crise, no meio da dificuldade. Então aprenda isso. Repito, em primeiro, entenda que nem todo o poder pode decidir o teu futuro, ele está nas mãos do Senhor. Segundo, nem toda crise é sinal de fracasso. Não é porque talvez as pessoas pensam: você está passando por isso porque você aceitou a Jesus, é porque você está em pecado. Não, muitas situações dessas, repito, passamos por elas, porque o Senhor quer glorificar o seu nome em nossas vidas. Então que nesta noite, meu querido, você saia vitorioso diante da dificuldade, saia vitorioso diante da crise. Queria deixar mais um trecho aqui da palavra, para você não esquecer, aqui no capítulo 20, verso de número 20, a última parte do verso, diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus, e você vai estar seguro, creia nos seus profetas, e você vai ser próspero. Glória a Deus. Você que está na nave da igreja, pode repetir comigo, por favor, em nome de Jesus. Diga forte: creia no Senhor, bem forte, creia no Senhor, que é o vosso Deus, e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas, e você vai ter uma vida próspera. Amém? Dá para dizer glória a Deus? Fica em pé comigo nesta noite. Você que está aqui na nave da igreja, fica de pé. Eu queria que você orasse comigo, se você pode, em nome de Jesus. Se você pode, eu queria que você orasse comigo, né? E aí, os irmãos, eu peço também as vossas orações, porque saindo daqui, eu ainda não vou para a faculdade, mas eu já estou voltei a estudar novamente, já para concluir, e eu tenho aula agora, às 8:45 da noite, eu tenho aula pela internet. Eu vou sair daqui correndo, e vocês orem por mim em nome de Jesus. Soberano Deus, Senhor, estamos na Tua presença mais uma vez nessa noite, e eu quero Te apresentar Teus filhos e filhas, homens e mulheres, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite. Alguns estão na nave da igreja, outras pessoas estão no seu lar, Senhor, e através da internet, através, Senhor, da glória, da transmissão, eles estão no culto online e ouviram a Tua palavra. E eu quero Te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor possa
repousar sobre eles o teu Espírito Santo, e que o Senhor possa fortalecê-los cada dia, Senhor, cada dia, que a esperança ela seja renovada, que a fé, Senhor, seja aumentada, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, Deus, em o nome de Jesus, que toda crise, que toda dificuldade possa ser cessada nesta noite, e que mais uma vez, ó Deus, o teu nome, ele seja glorificado, ele seja exaltado nas nossas vidas, Pai. Continua conosco, Deus, em o nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, amém. Seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Alexandre, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.